Irmão, nós queremos estar pensando nessa noite com os irmãos sobre uma herança bendita. E eu quero ler com os irmãos o Salmo 127. Lembrando que esse tema que está posto aqui no mural, no painel, famílias firmes em um mundo em crise. Creio que esse tema foi bem sugestivo para esta data que nós estamos vivendo. Desafio todos os dias. Há uma grande necessidade de que as famílias possam então estar recorrendo àquilo que é as bênçãos do Senhor sobre ela, para que ela possa fazer a diferença e ser diferente nesse tempo. Mas queremos então estar lendo esse salmo e iremos meditar nesta noite. 127 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus filhos ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Amém? Vamos falar com o nosso Deus, vamos agradecer mais uma vez por esse privilégio que é servir ao Senhor, como famílias resgatadas, alcançadas pela graça, para dar esse louvor ao santo nome do Senhor. Pai, louvado e exaltado é o teu bendito nome. Aqui estamos certos de que o Senhor é quem nos trouxe aqui. O Senhor que nos move com o propósito de revelar a graça, a misericórdia do Senhor a todos aqueles que, porventura, passam por um momento sem um referencial e buscam na pessoa do Senhor alívio, bálsamo para as suas feridas, para as suas mazelas, que o mundo que jaz no maligno, que anda em crise, causa àqueles que certamente foram feitos para dar louvor e glória ao teu santo nome. E é por isso que nós buscamos a tua presença nessa noite. Queremos compartilhar aquilo que já está proposto pelo Senhor para esse dia, para esta noite. Nós te suplicamos e clamamos no nome do Filho amado Jesus, hoje e sempre. Amém. Irmãos, nós queremos estar considerando com os irmãos algumas orientações da palavra do Senhor para esse momento em que nós estamos vivendo o mês da família, e certamente esse texto é um texto que tem a acrescentar todos os dias, todas as vezes que nós lemos ele, algo à nossa família. E este salmo é um salmo de um filho muito especial. Este é um salmo de Salomão. Esse salmo, Salomão escreveu esse salmo. Certamente Salomão tinha uma visão de família que tocou nele o Espírito do Senhor, para que ele pudesse deixar algo tão especial para que nós então pudéssemos alimentar dele nesta noite. Salomão começa dizendo a respeito daquele que pode promover todas as bênçãos no lar, na família, que é o Senhor. Por mais que alguém procure alcançar os privilégios, os benefícios para a sua família, sem o Senhor não será possível alcançar as bênçãos de Deus. Não será possível. Por mais que queiram excluir, não considerar a poderosa, a potente mão de Deus no amparo, mas certamente isso não será possível. Salomão, ele tinha uma experiência marcante com o Senhor, porque no encontro que ele teve com Deus, ele recebeu 3 promessas em sua vida. A primeira promessa de Deus na vida de Salomão era sabedoria. A segunda promessa de Salomão era prosperidade.
A terceira promessa de Deus na vida de Salomão era longevidade de dias. Deus então conversa com Salomão e diz para esse filho que ele teria algumas bênçãos diferentes de algumas pessoas. O que levou Salomão então a ter essas promessas, essas bênçãos do Senhor sobre a sua vida? Nós vamos encontrar aqui a atitude de Salomão. Nós então devemos aprender com este filho abençoado chamado Salomão, que nós podemos receber do Senhor algo especialíssimo de acordo com a atitude nossa para com o nosso Senhor, com o nosso Deus. Na conversa que o Senhor teve com Salomão, a Bíblia diz que Salomão, ele disse para Deus: Senhor, eu não quero riqueza, eu não quero status de um grande rei, eu só quero entendimento para que eu possa conduzir o seu povo. Só isso. Eu quero conduzir o seu povo. Essa atitude fez com que abrisse as janelas dos céus, abrisse as portas, escancarasse as portas, e Deus disse: olha, Salomão, pelo fato de você não pedir a mim nem riqueza e nem poder, eu vou lhe conceder. Eu vou lhe conceder riqueza, eu vou lhe conceder poder, eu vou lhe conceder longevidade de dias, porque eu entendo que você é um homem que está interessado em fazer a minha vontade. A primeira lição que nós devemos aprender, irmãos, que nós precisamos estar dispostos a fazer a vontade de Deus, honrar a Deus, permitir que os desígnios de Deus se concretizam por intermédio nosso. Isso é requisito para que a janela do céu, as portas do céu possam ser abertas em nossa direção. Salomão, ele nos ensina então que o reino do Senhor, a vontade de Deus, precisa ser em primeiro lugar. Em vão trabalham os que edificam. Se o reino do Senhor, se a vontade do Senhor não estiver em primeiro lugar, em vão trabalham os que edificam. Os irmãos lembram da história de um cidadão chamado José. Ele estava tão voltado para as coisas de Deus, mesmo em terra estranha, aonde ele colocava a mão, prosperava. Ele fez com que até mesmo os inimigos pudessem ser prósperos, porque ali estava Deus sendo revelado por intermédio dele. A vida do faraó mudou, o Egito mudou, a vida da sua família mudou, porque o reino de Deus estava em primeiro lugar. Salomão ensina que esse trabalho árduo que o homem busca fazer todos os dias, se o Senhor não estiver nesta tarefa, será vão. Porque aqueles que o Senhor ama, aquele que o Senhor está direcionando, enquanto dorme, o Senhor está provendo, quebrando os laços, as correntes, para que ele possa alcançar prosperidade, felicidade e sucesso. Enquanto dorme, Deus já está trabalhando. Nós vamos encontrar essa referência confirmando a visão de Salomão, quando o profeta Isaías, ele diz o seguinte: olha, desde a antiguidade, capítulo 64, verso 4, nunca se ouviu, nem com os olhos viram, um Deus além desse Deus Todo-Poderoso, que ele trabalha a favor de quem? A favor daqueles que esperam nele. O Senhor trabalha, é algo especial. Ele não está ordenando que alguma coisa aconteça na sua vida, ele está trabalhando a seu favor. Não é a ordem do Senhor, é o trabalho minucioso de Deus.
a favor daqueles que esperam nele. Família que espera no Senhor, filhos que esperam no Senhor, existe um Deus poderoso trabalhando especificamente por eles. Quando o texto fala que herança do Senhor são os filhos, a primeira ideia que vem em nossa mente é a seguinte: então são os meus filhos? São herança do Senhor? Eu quero que você dê um giro de 360 graus e pense o seguinte: você que tem filho, você também é filho. Você não é fruto do acaso, não caiu de paraquedas. Você também é filho. Herança do Senhor são os filhos. Então você é uma herança do Senhor. Os seus filhos é uma herança do Senhor. Não adianta pensar que é a partir de você que então gerou uma herança. Não, você já é resultado de herança do Senhor. E aqui existe uma palavra muito interessante que devemos trazer para nós e pensar da seguinte maneira: se eu sou herança do Senhor, se eu sou um quinhão de Deus, eu sou especial. Eu sou especial, porque eu pertenço a Deus, herança do Senhor. Os seus filhos pertencem a Deus, é herança do Senhor. Nós precisamos de perguntar: as famílias estão firmes nesse mundo em crise? Por que as famílias são firmes em um mundo em crise? Ou por que as famílias não estão firmes em um mundo em crise? Existem então algumas coisas que nós devemos estar reportando e mapeando na construção da nossa família. Como é que você foi formado? Como é que foi lidado estas coisas na sua trajetória de vida? Como é que trataram você? Como é que você trata agora os seus? Eu costumo dizer que as coisas que não são coerentes à palavra de Deus, pelas quais fomos tratados quando nós estávamos sob a tutela de alguém dos nossos pais, agora, como comprado, eleito do Senhor, eu preciso me reportar e dizer: esta não é a maneira que eu devo então induzir ou conduzir aqueles que Deus me deu como sua herança. Eu não posso ser, porque antes eu não tinha esse conhecimento, antes eu não tinha posse, discernimento do que é uma herança, mas agora eu tenho. E se eu tenho conhecimento do que é uma herança, como devo tratar dessa herança, o meu comportamento deve ser diferente. Até então, porque herança é algo que você não comprou. Herança é algo que você recebeu. Alguém fez por você. Alguém fez por você. Nenhum mover da sua vontade lhe proporcionou receber uma herança. Herança é dádiva, é um presente que alguém deixa para o outro. Nós somos um presente de Deus para as futuras gerações. Temos a capacidade de imprimir em outros o parâmetro devido do Todo-Poderoso Deus, a vontade dEle. Falar que a família sofre em meio às crises é até redundância. Não há nenhuma novidade nisso, mas nós podemos fazer diferente. E mesmo com a sociedade em crise, a família de Deus, a herança de Deus, ela precisa ser jardim fechado, intocável, porque ela é de Deus. Existem muitas pessoas que têm desmatado a floresta de Deus, porque não têm compreendido o valor dessa herança deixada para que possamos transmitir de geração em geração os poderes de Deus, conforme diz o Salmo 78. Amado, nós precisamos observar qual é a vontade de Deus nas nossas vidas, para que possamos projetar em outras gerações essa vontade do Senhor. Os louvores a Deus, as maravilhas do Senhor devem ser contadas de geração em geração, conforme o Salmo 78 nos ensina.
É bem possível que ao longo da nossa existência nós podemos ver algumas fases bem diferentes em nossa formação. Creio que muitos pais, pela necessidade talvez, ou talvez nem pela necessidade, pela abertura pós-moderna que o mundo proporciona, talvez deixa que os seus filhos sejam cuidados por qualquer um e vai em busca dos seus interesses que pensam ser o melhor. E nessa busca pelo melhor, pensando ser o melhor, a herança do Senhor fica cuidado por terceiros. Os resultados certamente não deverão ser os melhores, porque Deus lhe concedeu uma herança a você. Deus concedeu a herança a mim. Deus concedeu aos meus pais. Muitos são formados, orientados, e nessa formação, nessa orientação, podemos dizer que é a verdadeira destruição da herança de Deus, que deveria ser um jardim fechado, conforme o profeta Isaías disse. Deveríamos ser jardim fechado, mas é totalmente devastado pelos conceitos e valores, como verdadeiros motosserra, que vai destruindo, tornando então um deserto árido, que depois não é capaz de produzir absolutamente nada, ou com grande dificuldade para produzir algo, porque tornou-se um deserto. Vidas, herança do Senhor, que tem tornado verdadeiros desertos, deveriam ser mananciais, protegidos e guardados, mas pelo descaso daqueles que receberam a herança, não valorizando o que Deus o concedeu, proporcionaram que tornasse então um deserto. Vidas secas, terra improdutiva. Mas pastor, como que acontece isso? Sabe por que acontece? Porque talvez aquele babá deu uma tela grande ou pequena, hoje carregada na palma da mão, tem sido então os verdadeiros motosserras que derruba, que destrói e que faz com que a herança do Senhor vá à ruína dia após dia. Conceitos e valores que não têm nenhum sentimento de gratidão ao Deus Todo-Poderoso, passa então a ser ponto alto e reinante no coração daqueles que Deus lhe deu como herança do Senhor. É triste nós vemos criança de menos de 1 ano à frente de uma televisão sendo impactada por músicas imorais, indecentes, pornográfica, e já está na batida, já está na balada. Menos de 1 ano. Lamentavelmente, só a misericórdia de Cristo Jesus serão terra seca, deserto, porque está sendo depredada em tempo de inocência. Esta é a formação. Talvez quantas pessoas que foram formadas ou cresceram nesta situação são verdadeiros cativeiros, são sequestros das heranças do Senhor, para que então não descubra qual é a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor. Amados, isso é muito triste dizer, porque o Senhor, Ele nos orienta na sua palavra, que Deus tem promessa de prosperidade, de bênção, de felicidade, mas para aqueles que temem ao Senhor. Feliz é o homem que teme ao Senhor. Feliz é o homem que teme ao Senhor. Feliz é o homem que reconhece que os filhos é herança do Senhor. Todo o cuidado que Deus proporciona ao coração não pode ser terceirizado àquela bênção que Deus lhe concedeu, que são os seus descendentes, são as futuras gerações. Não pode ser desperdiçado. Não pode ter a atitude de Esaú, que pegou a sua herança e depois com lágrima tentou reavê-la, mas mesmo com todo o planto não foi capaz de ter de volta, porque ele desprezou
a herança, o direito que Deus lhe concedeu. Irmãos, muitas pessoas, certamente mesmo debaixo de lágrimas, não terão como ter de volta as promessas e as bênçãos do Senhor. Não porque Deus não é fiel para cumprir, simplesmente porque desprezaram as bênçãos do Senhor no tempo que a recomendação era: valorize, não permita que os invasores destroem a sua herança. Não permita, seja valente. Seja valente, porque se fores valente, os teus filhos, a tua herança será igual flecha na mão do valente, do guerreiro, do flecheiro. Os filhos, como herança do Senhor, ele tem que olhar para os seus pais e sentir inspirados. O próprio Senhor Jesus disse o seguinte: olha, eu trabalho, sabe por que eu trabalho? Porque o meu pai trabalha também. O meu pai trabalha e eu trabalho. O filho, ele se inspira no pai. Ele quer ser igual ao pai. Ele tem alegria em ser. O pai tem que ser inspiração para o filho, no caráter de ser homem de Deus, de ser mulher de Deus, de inspirar a que eles busquem também o Senhor da mesma maneira. Isto é zelar, é manter intacta a herança do Senhor, bênção do Senhor, para que outras situações vão acontecendo no meio em que nós estamos vivendo. É preciso que haja esse referencial de Deus. O mundo em crise que nós vivemos, todos os fundamentos e orientações é para que nós afastemos-nos de Deus. Houve uma fase na história que um certo filósofo disse o seguinte: Deus está morto, Deus não existe. E o mundo embarcou na ideia de que Deus estava morto, Deus não existe. Em pouco tempo brotou a Segunda Guerra Mundial. Mas se Deus está morto, então mudou-se o pensamento. Não era o homem que estava no controle. Deus que estava no controle, ele poderia frear qualquer situação. Deus não está morto. A sociedade que está em crise, ela queira disseminar dentro das famílias que não vale a pena confiar em Deus. Não vale a pena buscar a Deus. Nós podemos criar a nossa trajetória de vida, de filosofia familiar. Talvez nós somos orientados o tempo todo é pelo órgão mundial, é por aquele líder de grande divulgação dos seus feitos. Amado, quero dizer o seguinte: as famílias firmes, elas sempre devem olhar para o Senhor. Sempre devem olhar para o Senhor. O líder é importante, menos um pouquinho do que o Senhor. A organização mundial é importante, menos do que o Senhor. O texto de Provérbios diz o seguinte: o homem pode fazer plano, mas a palavra certa, ela provém da onde? É aquela que vem da boca do Senhor. Esta que é a palavra certa, que vem da boca do Senhor. Ah, mas está todo mundo admirado, fascinado. Deveria estar fascinado pela palavra do Senhor. Famílias firmes, ela observa a palavra do Senhor, ela continua na palavra do Senhor. Ela não vai ser surpreendida, porque Deus não surpreende. Ele sempre transmite a sua vontade ao povo através dos seus profetas. Deus nunca faz nada secreto e surpreende as pessoas. Não, Deus sempre transmite. É por isso que as famílias devem olhar para o Senhor, porque Deus sempre vai estar transmitindo a ela a sua vontade, para que elas não sejam pegas de surpresa. Deus sempre vai estar divulgando os seus feitos. Deus não age na calada, Deus não age na surdina. Os feitos de Deus são notórios, para que todos possam sentir alegria e prazer e maravilhar-se na sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Feliz o homem que põe no Senhor a sua
confiança. Feliz é o homem. Feliz é a família que põe no Senhor a sua confiança. Feliz é o lar que põe no Senhor a sua confiança. Confie no Senhor. Os seus filhos são herança do Senhor. Você é herança do Senhor porque você é filho. Não importa qual seja a sua formação, mas hoje você tem a capacidade de olhar para dentro de si e avaliar. Se os seus pais não tiveram o conhecimento e a formação como homem de Deus para zelar da sua vida, da sua trajetória como herança do Senhor, saiba de uma coisa, pela graça e misericórdia do Senhor, hoje você aqui está. Você teve a oportunidade para que chegasse o pleno conhecimento da verdade. Está seguindo na estatura, buscando alcançar a perfeição em Cristo. Você pode fazer a diferença e ser diferente. Esse é o tempo que Deus proporcionou para que as nossas famílias pudessem ser famílias diferentes. Fazer a diferença onde estamos inseridos. Se até agora não foi possível transmitir ou zelar conforme Deus quer que zelemos das nossas famílias, saiba de uma coisa, vamos começar. Ainda é tempo. Ainda é tempo. Nunca é tarde para quem começa. Nunca é tarde para quem começa. É tarde para aquele que não começa. Se começou ontem, hoje já faz um dia. Mas se não começou, a pior das situações é a indecisão. Ela não permite que nós assumamos um compromisso de ser aqueles que recebeu do Senhor o privilégio de, como herança do Senhor, transmitir a futuras gerações algo tremendo que Deus quer derramar em nossas vidas. Deus derramou na vida de Salomão riqueza abundantemente, sabedoria que não houve homem igual sobre a face da terra, nem antes e nem depois. Deus derramou na vida de Salomão longevidade de dias. Ele viveu plenamente. Ele desfrutou de toda sorte de bens que um homem possa desfrutar sobre a face da terra. Sabe por quê? Porque mesmo sendo um pobre mortal, ele entendeu que o reino de Deus precisa e deve ser em primeiro lugar. As demais coisas serão acrescentadas. Amado, se você colocar o reino de Deus em primeiro lugar, tendo a sua vida como herança para marcar esta geração, sendo os seus filhos os posteriores que deverão fazer a diferença, porque irão receber de você uma formação de homem e de mulher de Deus. Saiba de uma coisa, você poderá desfrutar de muitas promessas do Senhor, porque Deus é um Deus fiel e cumpre a sua promessa a todas as famílias que colocasse a dependência dele. Amém?